Então preste atenção que eu vou hoje fazer a introdução do Sermão do Monte e vou tentar fazer a primeira bem-aventurança. Eu queria fazer logo todas, mas vai ser mais difícil. Vocês não têm paciência para ficar 2 horas aqui ouvindo o pregador? Então, infelizmente, nós vamos ter que fazer só isso aqui. E o Sermão do Monte começa assim: disse, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então você fecha seus olhos e fala: meu Deus, acalma o pastor, que ele já começou 300 por hora, e hoje a Renata nem está aí para livrar ele das nossas mãos, para nos livrar das mãos dele. Então, está mesmo não, olha que coisa boa. Então ora e fala: Deus, não cala a boca do pastor. Pode orar assim, irmão, não é falta de respeito não. Fala: Deus, mas que o teu Espírito fale ao meu coração. Eu quero ouvir a voz do teu Espírito. Somente Ele pode mudar a nossa conduta. Então fala: Deus, não deixa o homem falar, mas que o teu Espírito fale por intermédio dele. De maneira, Senhor, que eu venho diante do Senhor mais uma vez, me humilhando na tua presença, reconhecendo a minha total carência, insignificância, falência diante desse texto, diante desse livro. Se o Senhor olhar para nós, Senhor, quem vai subsistir? Deus, eu não teria nenhuma condição, nenhuma. A possibilidade seria menos que zero de compartilhar esse livro com os meus irmãos, se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, e se não for por intermédio do teu Espírito, ó Deus. Por isso, Pai, eu humildemente o suplico nessa noite, fala aos nossos corações, fala ao meu coração, fala ao coração da tua igreja, Senhor, porque essa é a tua palavra, essa é a tua voz, Senhor, e a tua voz é poderosa, Senhor. A tua voz é como a voz de som de muitas águas. A tua voz, Senhor, é como o som de um trovão. A tua voz, ó Senhor, despede chamas de fogo, despedaça os cedros do Líbano. A tua voz é poderosa, Senhor. Então que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Tira desse auditório toda desatenção, Senhor. Cativa mentes e corações essa palavra, em nome de Jesus Cristo, e receba toda a glória ao Senhor nessa noite, amém. Preste atenção, como eu disse aqui no início, o comecinho foi um remédio para a sua alma, não estava pregando ainda não. O Sermão do Monte, ele é simplesmente o maior sermão já pregado em todos os tempos, desde Adão, e certamente não haverá, até a segunda vinda de Jesus, outro sermão pregado com a envergadura, com o poder, com a verdade do Sermão do Monte. Por quê? Porque ele foi simplesmente pregado pelo maior homem de toda a história, e não haverá outro homem maior que ele, porque ele foi pregado pela própria palavra revelada, pelo próprio Deus revelado. É assim, vários pregadores do Antigo Testamento, profetas, sacerdotes, depois vem João. O verbo então encarna, e Deus passa a andar entre os homens, e Deus prega aos homens. Daqui um dia vai aparecer algum maluco, vai falar assim: encontrei alguns erros exegéticos no Sermão da Montanha. Só está faltando isso.
Porque eu falei para você não me mandar isso, André. Eu falo esses trem. O André está aí? Cadê o André? Está ali. O André mandou um negócio semana. Falou, pastor, olha isso. O culto dos times de futebol. O povo foi para um culto, cada um com a camisa de seu time de futebol. Aí eles mandam para mim. Aí meu anjo imediatamente me deixa sozinho. Por falta de compreensão do que é o sermão do monte, é que igrejas fazem isso, é que pessoas fazem isso. Elas confundem o profano com o santo, elas confundem as coisas, não entenderam ainda. Vale tudo para agradar a freguesia, vale tudo para agradar a clientela. Esse não é o evangelho de Deus. E o sermão do monte vai ensinar para mim e para você o que é ser cristão, o que é nascer de novo, quais as evidências, quais as características do verdadeiro cristão. Então pode ser que você saia daqui hoje e fale assim, eu acho que eu não sou crente mesmo não. E se você me parar no final e falar assim, pastor, será que eu sou crente? Eu vou falar assim, não. Você não anda assim? Não. Não. Você não caminha nas... Não, pastor, eu tenho dificuldade demais com isso aqui. Pronto, não nasceu de novo não. Quem está afirmando isso é a Bíblia, irmão. Então preste muita atenção. Para você entender o sermão do monte, é muito importante essa primeira mensagem. Porque você precisa entender o pano de fundo por trás desse sermão. A diferença de Jesus para nós é que nós, talvez pregando sermões aqui, nós conseguimos fazer alguma leitura da fisionomia de vocês. Mas Jesus, ele fazia a leitura do coração dos homens. Essa é a grande diferença. Esse é o maior de todos os sermões, a maior de todas as mensagens, o maior de todos os ensinamentos, pregado simplesmente pelo maior homem de todos os tempos. Bonitinho para ir para o inferno, não faz isso, meus amores. Vai para o inferno com essa conversa. João Batista falou assim, raça de víboras, pecadores, arrependam-se dos seus pecados, o machado já está posto às raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Quebra o silêncio. O reino de Deus está vindo, e de repente, lá para as bandas do Jordão, enquanto João ainda pregava e batizava para arrependimento, aparece um homem, um vulto distante, e João olha, e olha de novo, e de repente João faz exatamente aquilo que o profeta havia profetizado há 500 anos antes desse homem aparecer. João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. E Jesus então passa a pregar o evangelho. E Jesus então, esse é o contexto bíblico por trás da história. 400 anos de silêncio. O reino de Deus agora é chegado. E Mateus então coloca nos primeiros capítulos para mostrar o seguinte: o silêncio foi quebrado. O Messias chegou. Ele veio até nós. A profecia de Isaías, o Deus Emanuel, ele veio até nós. Por isso, Mateus coloca o Sermão do Monte nos primeiros capítulos. Segundo contexto, segundo pano de fundo, político. Calma que eu não comecei a pregar não, estou só situando essa história. Político. Por quê? Existia um pano de fundo político, porque a expectativa de todo o povo, de todo israelita, era que o Messias que viria, ele se apresentaria como um grande líder,
um revolucionário, um homem que iria revolucionar, talvez uma grande autoridade política, talvez uma grande autoridade militar, que iria revolucionar, ia lutar contra César, ia retirar os judeus do opróbrio, da escravidão dos romanos, e agora Israel teria as glórias, ou glórias ainda maiores que os tempos áureos de Israel, no tempo do rei Davi e do rei Salomão. Esse é o contexto, o pano de fundo político. A expectativa do povo: vamos montar um partido, lança Jesus como presidente, vamos pegar as armas, vamos guerrear, vamos batalhar. Chegou. Quem não quer ter um rei? Quem não quer ter um governante que cura quando precisa de cura, que multiplica pão e peixe quando precisa de comida? Nós seremos a nação mais poderosa de todo o tempo, a nação mais poderosa do mundo. Essa era a expectativa do povo. Um revolucionário. Mas para você entender isso aqui, antes de eu passar para o último pano de fundo, você precisa entender o Sermão do Monte dentro de uma perspectiva, de um diálogo de Jesus em João 8, 33 a 36. Aquele diálogo de Jesus com Pilatos. Pilatos chegou até Jesus ao interrogá-lo e disse o seguinte: és tu mesmo rei dos judeus? Como todo mundo está dizendo por aí. E Jesus responde no verso 36. E nessa resposta consiste todo o Sermão do Monte. Ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Por isso, meu irmão, as características contidas aqui no Sermão do Monte, as características do cidadão desse reino, elas são opostas, contrárias, avessas às características de um cidadão desse mundo. Elas são opostas. Por isso que eu acho que talvez você vai sair daqui hoje com dúvida, porque a evidência, o que é o caráter? Caráter é basicamente a soma das nossas ações. E as ações, o comportamento, as emoções, os pensamentos do cidadão desse reino aqui descrito por Jesus são opostas ao cidadão da terra, mundano, natural. Terceiro pano de fundo é o pano de fundo religioso. E nesse tempo aqui, o conjunto de crenças e valores eram meio complexos. Por quê? Porque 4 grupos, naquele tempo de Jesus, disputavam a hegemonia religiosa. Nós tínhamos os fariseus, tínhamos os saduceus, tínhamos os zelotes e tínhamos os essênios. Gente que compunha esses grupos estavam nesse sermão. Membros desses grupos religiosos estavam ouvindo Jesus pregar. Os historiadores dizem que a grande maioria que estava ouvindo eram dos fariseus. E quem eram os fariseus? Os fariseus era a ala tradicional da religião, que entendia que a religião consistia na guarda dos mandamentos, na guarda dos costumes que eram acrescentados. Para você ter ideia, os fariseus acrescentaram mais de 600 ordenanças, além da lei. Eles acrescentaram 600 normas à lei de Moisés. E eles acreditavam que a observância dessas normas, a observância dessa lei, nos mínimos detalhes, é que dava a eles direito à herança de Abraão. Esse é o pano de fundo religioso. Eles eram chamados legalistas. Hoje, se você pregar contra bebida, você é legalista. Virou uma bagunça. Se você pregar contra música secular, você é um legalista. Virou uma bagunça. Hoje, se você pregar para a mulher vestir de maneira decente na igreja, você é um legalista. Virou uma bagunça. Hoje, se você pregar e falar para o homem não ser fresco, você é legalista. Virou uma bagunça.
Mas esse grupo aqui, eles eram então os legalistas da época. E é interessante que é nesse contexto político, bíblico, religioso, que Jesus aparece para pregar o Sermão do Monte. E o texto começa dizendo que como ele havia se sentado, porque era comum. Quando um rabino, naquele tempo, se assentava, os discípulos entendiam que ele ia começar a ensinar. Então eles se aproximavam e sentavam em volta. Por isso que o Sermão do Monte começa Mateus fazendo essa menção. E com Jesus subindo ao monte e se assentando, como ele havia se assentado, os seus discípulos se aproximaram dele. E ele passou a ensiná-los dizendo: não, meu filho, o Sermão do Monte não foi feito igual The Chosen te mostrou, não. Você entendeu errado. Pode até ver The Chosen, mas vê como uma ficção, tá? Acorda, que tem crente querendo dar lição de Bíblia no pastor usando The Chosen. Não, Jesus não perguntou para Mateus lá: o que você achou? Ficou bom? Não, meu filho. Então presta atenção aqui. Jesus então se assenta e começa a ensinar. Esse é o pano de fundo por trás do Sermão do Monte. E a questão é o seguinte: se Jesus é rei, o que é então o Sermão do Monte? Se Jesus é rei, o Sermão do Monte, ele é a constituição desse reino. Se Jesus é rei, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, esse sermão, ele apresenta o padrão, as características dos súditos desse reino. Quais são os valores desse reino? O Sermão do Monte é o código moral do reino de Deus. Por isso, a primeira bem-aventurança que ele diz, ele fala de céu. Por quê? Porque o Sermão do Monte é como se a gente fizesse o seguinte: agora eu sou membro da Comunidade da Cruz, e eu entregasse para você uma lista de um código moral. Como é que você vai se comportar para ser membro dessa igreja? Só que o Sermão do Monte é mais do que uma regra a ser seguida. Porque o Sermão do Monte não começa como um contexto religioso, mas começa apresentando um novo nascimento. Ele está falando assim, primeiro, João 8,33, o meu reino é deste mundo. E Jesus apresenta agora e começa a pregar o Sermão do Monte. No final, a multidão estava maravilhada com Jesus. Por quê? Porque o texto diz que ele pregava como quem tinha autoridade. Ele não pregava igual os fariseus. Então escute isso aqui. Você conseguiu acompanhar comigo até aí, ok? Está situadinho aí? Então o Sermão do Monte, o pano de fundo é esse. O contexto. Outra coisa importante a respeito do Sermão do Monte: as bem-aventuranças são qualidades, são características, mas elas não são naturais, elas são espirituais. É impossível um homem natural possuir as bem-aventuranças, possuir essas características. Por quê? Porque o Sermão do Monte apresenta o perfil de um súdito de um reino que não é deste mundo. Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. O que é nascido do Espírito, Nicodemos, é Espírito. Então preste atenção: é impossível o homem natural, irmã, não cobra do seu marido, o homem natural, as bem-aventuranças, ele não as possui. O ímpio não pode possuí-las, porque são características e qualidades espirituais. Só aqueles que nasceram de novo. Então preste atenção: novo nascimento na Bíblia tem a ver com conversão. Conversão tem a ver com a palavra chamada metanoia, mudança de direção, de mente. Tem a ver com o que o profeta Jeremias disse: eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar a vocês o coração de carne, um novo coração. O que nós estamos vendo hoje dentro da igreja? Novos membros de igreja, mas não novos convertidos. Mudamos de congregação, mas não mudamos de vida, porque o evangelho que eu ouvi não foi suficiente para confrontar o meu pecado.
e eu apresentar essa primeira bem-aventurança. Então escute isso aqui. É impossível para você que está aqui, que não converteu-se a Cristo de fato, não foi convertido por Ele, possuir isso aqui. Isso aqui não está falando de ser bonzinho. São características e qualidades espirituais. Qual que é o outro problema, gente? Que nós acreditamos, falamos, a gente até sente, é verdade. Eu não sou dessa terra, pastor. Eu sou cidadão do céu. Mas vive, pensa, se comporta, fala, come, veste, bebe, como um cidadão da terra. Como assim, pastor? Eu explico. Claro, meu filho, você vai comer arroz, feijão, viu? Coisa que a gente come aqui mesmo. Quando eu falo do mundo, eu estou falando sistema de conceitos e valores. Eu sou crente, pastor. É? Até eu ir no seu Instagram, né? Me conta um negócio que vai ser bem pastoral hoje, para eu ficar mais calmo. Não estou calmo, não estou vivo. Me conta um negócio. Ô irmão, você que é crente, ô filho, olha aqui para mim. Qual que é a vantagem de você postar, botar uma musiquinha como é que é o nome? Vou falar, qual que é a pior dessas meninas que cantam aí? Da Simone. A Simone é crente, né? Qual que é a vantagem disso aí? Não, agora os pastores botam também. Eu vi uma postagem do pastor, botou uma música, botou uma postagem e colocou assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É sério mesmo? Vou passar para o seu o valor dos meus remédios de coração. Vocês fazem uma vaquinha e pagam, se vocês quiserem ficar postando essas porcaria e falar que é membro dessa igreja. Qual que é a vantagem de um crente? É claro, ele não é cidadão do céu. O que controla ele é a postagem bonitinha do Instagram. Eu vou imitar o fulano de tal. Ai, olha que blogueira linda. Acorda! Está na hora de ser crente, meu filho. Deixar essas coisas do mundo para lá. Deixa essas vaidades bobas para lá. Deixa eu ver quantas curtidas eu tive. Para com essas vaidades besta. Você nasceu do alto. Novo nascimento é nascer do alto, é nascer de novo. Os valores, os prazeres, essas coisas desse mundo não devem conduzir você. Mas nós estamos vendo uma geração de crente sendo conduzida pelas coisas desse mundo. Eles comem comida de demônio. É as músicas de Satanás, as bebidas de Satanás, as festas de Satanás. E como se não bastasse, crente fazendo festa igual mundano. Você não nasceu de novo. Você não é crente. Não, você não é convertido. Você pode gostar da igreja, gostar do pastor Júnior, mas você não nasceu de novo. Outro problema, crente vaidoso, soberbo. Chega na igreja: se não me der uma oportunidade para falar, não volto nunca mais. Aqui você não volta nunca, você pode ir embora mesmo. Crente bobo, vaidoso. Não me corrige não, pastor. Você está na igreja errada mesmo, meu filho, que aqui corrige. Tem que parar com essas coisas, gente. Nós nascemos do alto, foi do céu. Os nossos valores são outros. E Jesus começa a apresentar os valores do céu, os valores do reino de Deus. E ele começa assim, agora eu baixo o tom: bem-aventurado os pobres, os humildes de espírito. Permita-me usar a palavra pobre, porque a palavra grega aqui, melhor utilizada, talvez na sua versão está como a minha, os humildes, mas a palavra grega melhor aqui é a palavra que é traduzida por pobre. E aí você vai entender. Não que a humilde esteja errada, nada disso. Mas quando você vai para o grego, você percebe que ela tem mais a ver com a palavra pobre. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então preste atenção que agora eu vou começar a pregar.
Escuta aqui. O que Jesus quis dizer? Irmão, não sou eu que estou pregando. Não sou eu que estou te falando isso aqui. Olha na sua Bíblia, lê ela aí. Está escrito, é assim. Foi Ele que colocou isso aí. Será que você não está percebendo? Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui. Essa é a sua palavra. Essa é a sua igreja. Ele está aqui para nos ensinar. Eu quero livrar meu filho, sua alma da morte. Escute isso aqui. Ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Preste atenção. O que ele quis dizer? Para você entender essa bem-aventurança, você precisa entender a palavra pobre. Porque a palavra pobre no grego é igual no português. No português, às vezes, a gente usa duas palavras para uma coisa, né? Acorda. Acorda pode ser acorda ou acorda. Não é assim? Só muda a forma de escrever. A palavra grega, o grego tem essas coisas. Então preste atenção. Existem duas palavras no grego para pobre. A primeira é uma palavra chamada penês, que significa a pessoa que é pobre, mas é um pobre que só não tem luxo. Ela come, ela dorme, ela veste, mas não come picanha, come um chambarilzinho, entendeu? Charquezinho de segunda. Mas se for com macaxeira, Mas ela não chega a ser pobre, ela é pobre, ela é igual nós mesmo, entendeu? É nós aí, nós somos tudo penês, todos pobres mais ou menos, entendeu? A gente come, veste, beleza, mas não é rico. E tem a outra palavra, que é a palavra chamada pitocós. Esse aqui é o pobre mendigo, desprovido de tudo. É o pobre aqui que está em plena, em total necessidade. Ele não tem absolutamente nada. Ele é abaixo, muito abaixo da linha da miséria. Esse é o pobre. Você acredita que Jesus começa o seu sermão falando de alegria? Porque o cristianismo é a religião da alegria. Sim. Bem-aventurado é mais do que feliz. Uma alegria indizível. Jesus começa falando da alegria e fala assim: bem-aventurado, ou mais do que feliz, é o mendigo, o paupérrimo, o que tem carências, necessidades total, espiritual. Espera aí. Mas o Pablo Marçal não ensina que tem que ter 3 helicópteros, tem que ser rico, tem que virar a chave, tem que prosperar, que nem Salomão em toda a sua glória foi como ele. E os crentes bestas acreditam naquele mentiroso lá. E ele ainda usa a Bíblia. É um fanfarrão, né? E dele pode botar aqui, ele vai ter dó de mim, vai processar, não. Tem muito dinheiro para quê? Jesus falou assim: não, mais do que feliz não é o rico, o milionário, é o pobre. Mas Jesus fala pobre de... Então Jesus não está falando de riqueza material, filho. Para de demonizar o dinheiro e a riqueza. É possível ser uma pessoa extremamente bem sucedida financeira e pobre de espírito. Pegou aí a sacada? Por quê? Porque a gente precisa entender o que essa bem-aventurança não é. Essa aqui não é uma pobreza econômica, humana. Não é isso que Jesus quis dizer. Essa aqui também não é o humilde de espírito, ou pobre. Não é o coitadinho, não. O zero à esquerda. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim nessa igreja, pastor. Teologia boa, foi o Kiko que ensinou. Não me venha com essa choromela. Não, isso aqui não é o pobre de espírito, não é o humilde de espírito aqui. Quem é esse humilde de espírito? Quem é esse homem?
Então preste atenção. Jesus está dizendo assim: feliz é o homem que reconhece que não possui nada e está em total carência e dependência de Deus. Não, pastor, de novo essa mensagem, estou cansado de ouvir. Pois é, se você está com esse sentimento, é você que está precisando de ouvir mesmo. Você está muito soberbo, em cima de você mesmo. Não, pastor. Porque o pobre de espírito aqui é aquele que fala assim: Senhor, eu vou chegar diante do Senhor para um culto, eu não tenho nada para te oferecer, eu estou chegando diante do Senhor com mãos vazias, eu sou um pobre, cego, nu. O sentimento do humilde de espírito, do pobre de espírito, ele é esse. Porque a primeira coisa que alguém que nasceu de novo sente é isso. Quando Deus o salva, quando Deus abre o entendimento dele, ele não fala assim: agora sim, deixa comigo. Porque o pobre de espírito é aquele que passa a ter uma compreensão exata de quem ele é. É como se Deus falasse assim: deixa eu abrir os seus olhos, para você ver a sujeira que você está. E ele passa a olhar para ele, e ele começa a: pobre, miserável homem que sou, quem pode me livrar disso? Olha o meu estado. Esse é o pobre de espírito. Jesus começa e fala que a primeira característica do súdito do reino dele é aquele que tem uma compreensão exata de quem Deus é e de quem ele é, e ao olhar para si, ele fala assim: eu não possuo bem nenhum, Senhor, nada tenho para te oferecer, absolutamente nada, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, eu sou menos que nada, Senhor. Como assim? Como assim o Senhor salvar um homem como eu? Olha para mim, é o mendigo que fica o tempo todo com a mão estendida, falando: eu não posso oferecer nada a ti, Senhor. É essa a primeira característica do homem que Jesus está falando, que nasceu de novo. Por isso Jesus rejeitou os fariseus, porque eles acreditavam que eles tinham algum direito, eles se achavam melhor do que os outros, eles se autoelogiavam, eles faziam as coisas para poder ser visto e reconhecido. Essa era a motivação, e Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus os confrontava, e eles rangiam os dentes, porque eles sabiam que Jesus estava falando da sujeira do coração deles. Não existe espaço para altivez, meu filho. Ninguém vai chegar diante de Deus naquele dia, lá no céu, e falar: eu cheguei, Senhor, estou aqui, e aí graças a mim. Ninguém. Sem essa bem-aventurança, Jesus está dizendo assim: não pode entrar no céu. Não é por causa dela que você entra no céu, mas sem ela você não entra no céu. Consegue entender? Não? Ficou confuso, né, Pedro? Sem ela, ela é a primeira evidência de um nascido de novo. Ela é a primeira evidência de alguém que sofreu metanoia. Ela é a primeira evidência de alguém que foi salvo por Jesus. Ele é pobre, humilde de espírito. Ele é quebrantado. E preste atenção, por que você precisa entender essa primeira bem-aventurança? Porque ela é a base de todas as outras. Sem ela, não tem as outras. Não tem como você ser um manso e herdar a terra sem ser pobre de espírito. Não tem como você ser misericordioso sem ser pobre de espírito. Não tem como. Não tem como ser pacífico sem ser pobre de espírito. Não tem como. É impossível. As bem-aventuranças, elas estão colocadas nessa ordem por um propósito. Não é à toa. Jesus saiu falando. Vai anotando aí, gente. Bem-aventurados. Não. O que é então
O pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que é honesto em relação a si mesmo. Ele tem uma opinião correta a seu próprio respeito. Ele não é aquele que fica assim, não, pastor, e como é que você está, irmão? Ah, pastor, ele está andando não, né? Ele sabe que ele é pecador. Ele sabe que ele é falho. Ele sabe que ele é limitado. O pobre de espírito é aquele que tem uma compreensão exata de si. É aquele que chega diante de Deus com as mãos vazias. É mais ou menos assim, deixa eu te explicar. Você acredita que eu já estou terminando? Não, né? Eu estou, mas é quase também, nem assim também não. Deixa eu te explicar aqui o pobre de espírito, com um exemplo. Se você chegar para um muçulmano e falar assim, por que você vai para o céu? Ele vai falar, porque eu leio ao Corão, estudo ele, guardo as normas dentro dele, e se precisar morrer, subir num avião, picar fogo em todo mundo, eu estou dentro. E Allah me aceita. Ok? Se você chegar para um espírita kardecista, por que você vai para o paraíso? Não, porque é o seguinte, eu faço boas obras, boas ações, e vou evoluindo. Vou reencarnando, vou ficando melhor cada dia mais. Um dia eu venho num cachorro melhor, outro dia eu venho numa vaca melhor, num jegue melhor, até eu voltar para o corpo do homem melhor, e vou evoluindo, até eu chegar no lado. Pronto, aí eu estou salvo. Por aí vai. Para qualquer outra religião que você chegar, por que você é salvo? Não, porque eu pratico boas obras, eu guardo os mandamentos. Você chegar para um romano, católico romano, por que você é salvo? Não, porque eu guardo os documentos, eu pago minhas penitências, faço as procissões que preciso fazer, e creio que quando ter o período do purgatório, os meus pecados serão purgados e pronto, está tudo certo. Zerou a conta, estou no céu. Ok? Cada religião com a sua convicção. Se você chegar para um crente nascido de novo, que converteu de fato, e perguntar para ele assim, por que você é salvo? Por que você vai para o céu? A resposta dele deve ser assim, eu sou um miserável pecador, eu não mereço ir para o céu, eu tenho consciência disso, eu tenho convicção disso, o céu é impossível para mim, mas eu me apego na obra, no mérito de um único homem, cujo nome é Jesus de Nazaré, e somente pela fé nele, e pela fé somente nele, é que eu vou para o céu. Essa é a certeza do cristão. Ele não confia nos seus méritos, nas suas obras, nas suas posses, nas suas habilidades, nos seus dons, nos seus talentos, não. O humilde de espírito sabe quem ele é. Ele fala, Senhor, eu não posso. Olha para Jó. Jó era um homem justo, íntegro, se desviava do mal. O próprio Deus chamou a atenção de Satanás e disse, vê meu servo Jó. E Jó então, em um período de sofrimento, ele tentou argumentar algumas coisas com Deus, e foi tentando argumentar algumas coisas com Deus, e foi tentando argumentar da sua dor, até que um dia, Deus então apresentou-se para Jó, e mostrou quem ele era. E quando Jó teve a compreensão exata de quem é Deus, ele então disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e por causa disso, olha o humilde de espírito, eu me abomino no pó e na cinza. O humilde de espírito sabe quem ele é. É isso que Jesus está ensinando, gente. É impossível. Ô pastor, para que esse trem. Não, meu filho, eu quero que você saia daqui hoje com uma das duas convicções: ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não é nem eu que estou te mandando para o inferno, não, você entendeu? É uma
essas duas convicções. Jesus está falando assim, nasceu de novo. Jesus então apresenta o reino dele, e ele começa a falar assim, a característica do reino, do cidadão do meu reino, daqueles que vão habitar no céu, daqueles que vão morar no céu. A primeira é, você precisa ser humilde de espírito, pobre de espírito, reconhecer quem você é. É aquela ideia do publicano e do pecador. O pobre de espírito vai até Jesus e diz, sê propício a mim, pecador, sê propício a mim, Senhor. Ele sabe que ele não possui nada, espiritualmente nada. Ele não tem nada para oferecer para Deus. Não, meu filho, você não tem nada, eu não tenho nada. Nós não temos nada para oferecer a um Deus que já tem tudo. O que nós vamos dar ao Deus que tem tudo? Louvores? Os melhores lá no céu ele tem. Glória? Glória. Ele está rodeado de glória e de majestade. Serafins estão em volta dele, entoando o cântico. Você vai acrescentar o que? Santidade? Não, os serafins estão cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você vai fazer o que? Proclamar as glórias dele? Não, meu filho, o céu já proclama a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós não temos nada para oferecer para ele. É isso que o pobre de espírito sente. Eu não tenho nada para te oferecer, Senhor. Nada. A minha boca, os lábios, o meu coração não pode produzir nada de mim para poder oferecer de maneira que o honre, Senhor. Mas a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Aquele que nasceu de novo, ele começa a comunicar a mim e a você a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória. Ele nos deu o santo livro, ele nos deu o livro dele, e a gente pode meditar nas sagradas letras e pegar os salmos e começar a declarar os salmos. Senhor, olha os céus, eles proclamam a tua glória, Senhor. Olha o firmamento, eles anunciam as obras das tuas mãos. Senhor, quem é que pode contar os seus poderosos feitos? Senhor, se eu os contasse, Senhor, excederia os grãos de areia da praia. Jesus, o Senhor está sentado no alto e sublime trono. Olha a revelação dele para nós. Ele só faz isso para aquele que é pobre de espírito. É isso que Jesus está ensinando aqui. Sermão do Monte. Primeira qualidade, primeira característica. Estou terminando. Qual que é o sentimento do pobre de espírito? Então, meu filho, deixa eu falar um negócio. É sério mesmo que você está chegando? Você que está chegando aqui na igreja de Goa há pouco tempo, pouquinho. Você vai chegando aqui achando que isso é o bom da boca mesmo? Se o pastor souber quem que eu era lá na minha igreja. Pobre de espírito. Se o pastor sonhar, tanto que eu prego. É mesmo? Se o pastor souber o tanto que eu toco. Pastor, que o pessoal do louvor lá, nossa, se a Sam sonhar o tanto que eu canto. É mesmo? Você perdoa o pastor se eu falar um negócio que não? Perdoa não, né? Tá bom. Se não perdoar, você não vai para o céu? Lá em minha terra não é ofensa isso, tá? Não é palavrão, nada disso. Os mineiros que estão aí sabem. Mas chegar aqui com essa pose toda, meu filho, grandes bosta. Serve para nada. O que você faz, o que eu faço. O que a gente toca, o que a gente canta, o que a gente prega, que a gente... Não houve nada. Ei, nada no coração de Deus. Nada. As nossas obras são trapos de imundícia diante de Deus. Você conseguiu entender? Então como que eu vou a Ele? Eu vou a Ele como Pedro. Afasta de mim, Senhor.
Eu sou pecador. Eu vou a Ele como Paulo, pobre miserável homem que sou, Senhor. Eu vou a Ele como Moisés. Deus, como é que eu vou fazer para ir diante de Faraó? Eu não sei nem falar. Eu vou a Ele como Jó. Eu me abomino no pó e na cinza. Meu irmão, entenda uma coisa: no céu não entra altivo de espírito, no céu não entra soberbo de espírito. No céu, essa bem-aventurança deixa isso claro para nós. Nós precisamos ir até Ele, confessando as nossas fraquezas. Não é ser coitadinho, não, irmão. É aquele cara que a gente olha o tempo todo, fica com pena dele, dá vontade até de dar um dinheirinho. Não é isso, não. É aquele que olha para si e fala: estou no lucro. Eu estou no lucro. Às vezes algumas pessoas tentam, por cuidado comigo mesmo: pastor, pelo amor de Deus, ô pastor, nossa, você está um tanto de coisa, e você vai pregar ainda, você vai não sei o quê. Uma das canções mais lindas ensinadas na atualidade, irmã Raquel Novaes ensinou para nós. Senhor, vamos tentar trazer a Raquel Novaes aqui. Ela é crente, que a mulher. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e devedor, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Para com essa soberba, meu irmão, com essa altivez de espírito. A promessa dessa bem-aventurança é linda. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu concluo aqui, para a gente cantar essa canção. O que é, em resumo, o que é o sentimento do pobre de espírito? Qual o sentimento do coração? Se esse for o seu sentimento, meu irmão, você converteu. Mas se não é, avalie a sua fé. Arrependa-se hoje. Vá até Ele hoje. Confesse a Ele hoje. Qual que é o sentimento? Em resumo, um trecho de um hino de um clérigo inglês do século XVIII. O nome dele era Augusto Montague, e ele escreveu assim, resumindo o pobre de espírito: nada trago em minhas mãos, só em tua cruz eu me apego, Senhor. Desamparado busco a tua graça, despido, veste-me por teu amor. Imundo, a tua fonte buscarei. Lava-me, Salvador, ou eu morrerei. Nada trago em minhas mãos, nada trago. Todas as vezes, meu irmão, que eu subo aqui para falar desse livro, algumas orações já são automáticas mesmo. Eu desço aquelas escadas, da outra eu desço, sempre Deus deixa uma escada para me descer. E cada degrau eu vou falando: Senhor, eu não tenho nada para oferecê-los. Olha para mim, Senhor. Eu não deveria pregar esse santo livro. Eu não tenho nada para dar a eles. A menos que o Senhor faça algo, só vai ser mais um culto, só vai ser mais uma reflexão, só vai ser mais uma mensagem. Eles não vão mudar de vida, Senhor, e eu voltarei frustrado para minha casa, porque isso é muito além de mim, Senhor. Eu desço falando: Deus, me usa naquele lugar, mas depois me humilha, para eu nunca esquecer quem o Senhor é, e nunca esquecer quem eu sou. Eu sou pobre, nada trago em minhas mãos, só em tua cruz eu me apego. Nada trago em minhas mãos, só em tua cruz eu me apego. O pobre de espírito é aquele que sabe que ele levantou nessa manhã por causa da graça,
O pobre de espírito é aquele que tem consciência que para ele amarrar um sapato ele precisa da graça, que para ele beber um copo de água ele precisa da graça. Uma das mulheres que mais me ensinou sobre humildade de espírito hoje está com o Senhor na glória. A minha avó, mãe da minha mãe, irmã Ana, ela pegava um copo de água e ela dava graças a Deus, e orava e bebia a sua água. Você dava uma bala para ela, ela pegava a bala, orava, dava graças a Deus e bebia uma água. Ela sentava-se para fazer a sua refeição, ela dava graças a Deus. Ela ia tomar o seu banho e ao vestir a sua roupa, ela dava graças a Deus. Ela passava a noite dormindo e falava assim: graças te dou, Senhor, por essa cama, por esse sono, graças te dou. O pobre de espírito é aquele que sabe que tudo é obra da graça. Por isso, dos tais é o reino dos céus. Nós chegaremos naquele dia no céu, nos encontramos com Ele. Ninguém vai poder falar assim: cheguei, Senhor. Consegui, Senhor. Aquele dia, com irmãos que não podem se contar, de toda tribo, língua, povo e nação, uma multidão numerosa, e de repente o Cordeiro aparece de lá. A única coisa que se ouvirá nos nossos lábios, Deus o revelou a João. Nós cantaremos: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Olharemos para as nossas vestes. Não tem mais veste suja, não tem mais fragilidades, não tem mais medo, não tem mais fraqueza. Cadê os meus traumas? Eles se foram. Cadê as minhas angústias? Eles se foram. É claro que se foram, meu irmão. As suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, e nós chegaremos lá. Por isso, humilde de espírito é aquele que vai até o Senhor e diz: nada trago em minhas mãos, Senhor, só em tua cruz eu me apego, só em tua cruz. Que Deus te dê esse coração, que hoje você entenda isso, e assim começa o maior de todos os sermões já pregados na história. Apesar da gente estar tão aquém, eu ficava imaginando Jesus. Você não tinha vontade de estar lá para ouvir ele pregar isso? Imagina Jesus falando isso: bem-aventurado os pobres de espírito.